Bom dia. Bom dia. A gente começou a falar ontem, claro, logo no início do Hashem, ele faz tudo Be'ashgacha Pratit, como tudo é preciso. Eu tinha comentado, ontem a gente começou a falar sobre o assédio moral, provocar uma outra pessoa ou enganar uma outra pessoa, e justo era o estudo diário do Maimônides, que se faz de um pérec por dia, e eu tinha comentado que justo na noite anterior também tinha visto uma carta do Rebbe a respeito desse tema. Então, Hashem está sempre conosco. Ontem ele mostrou de maneira mais clara. Ontem a gente começou a dar alguns exemplos de provocação, assédio moral, etc. E junto, eu falei que essa palavra oná em hebraico tem essa tradução dupla, que se refere também a enganar uma outra pessoa monetariamente, financeiramente. Então, ontem a gente falou a proibição de você provocar uma outra pessoa, dar um apelido para uma outra pessoa. É, Ainda a gente concluiu dizendo que se alguém, Deus nos livre, está sofrendo, você vira e fala, é porque Deus quis, na hora do sofrimento dele. Claro que é porque Deus quis, mas você não pode fazer como os amigos de Yov falaram para ele, começar a justificar a Hashem. A gente tem que se posicionar ao lado da pessoa. Se alguém vem te perguntar aonde dá para comprar alguma coisa, e hoje a linguagem em português seria fazer um trote, fazer esses tipos de brincadeira, né? Você liga, engana alguém, você cria uma situação só para tirar um sarro de outra pessoa. Então ele te pergunta, onde vai dar para comprar isso? Fala lá, você dá para ele o endereço. Aquele endereço é fantasma, não tem nada lá. Não tem, você manda ele numa, ele quer comprar comida, você manda ele numa loja de sapato. Então, é brincadeirinha, esse tipo de brincadeira, né? Apesar que Silvio Santos fazia bastante, como chama? Aqueles vídeos lá das. Bom, você sabe, as brincadeiras. Bom, é, pegadinha, obrigado, pegadinha. Então, essas pegadinhas, isso não é uma coisa que a gente faz. É legal, dá um prazer instantâneo, a gente ri, mas a outra pessoa está sofrendo com isso. A gente não pode causar esse tipo de sofrimento para outra pessoa. Por mais bobo que seja, é só uma brincadeira, vai, não precisa. Eu perco o amigo ou não perco a piada. Você está realmente perdendo o amigo, está causando para ele, e ele é uma imagem de Hashem. Todo ser humano foi criado à imagem de Hashem. A gente tem que realmente tomar cuidado para não causar nenhum tipo de sofrimento para outra pessoa. A mesma coisa quando você sugere um shidur. Você sugere um shidur, mas você já sabe que não tem nada a ver, né? Ele tem 50, ela tem 18, aí você sugere para fazer um trote, fazer uma brincadeira. Falando nessas brincadeiras de shidur, tem uma história famosa que um rapaz na Estivá, ele estava no ônibus em Israel. E ele tinha uma menina, eles começaram a se provocar um ao outro, as meninas, meninos. E aí um chegou e deu para ela um objeto na mão dela e falou: Arei atme kudeshet li, eis que você é consagrada para mim, de brincadeira, de brincadeira. Essa brincadeira, ela teve que receber um get e ela se tornou inválida para Cohen. Então, tinha duas testemunhas. Ela, na hora, pegou, talvez na brincadeira, mas ela aceitou. No mínimo, foi uma dúvida de Kiddushin. Então, realmente, às vezes, como uma brincadeira, pode levar a algo muito mais sério. Mas, independente disso, se mesmo que é só uma brincadeira, vai ficar na brincadeira, como você não pode fazer isso para outra pessoa. Não precisa de anel, então. Não, para você, lecadeja, chave plutar, qualquer coisa que tem um valor mínimo, uma, uma bala, um pirulito, alguma coisa assim, já é considerado. Dilata também, sabe? Se a pessoa aceita, Se a pessoa aceita, acabou, tá está consagrado. consagrado. Outra coisa, Quando gostar de uma menina, faz isso. é, Quando gostar de uma mas ela menina. precisa aceitar. Ela precisa aceitar. Cai fora. E aqui é uma coisa que confesso que já pequei nisso muitas vezes, que isso cabe na minha função de dar aula, e não de propósito, mas você vira e fala para alguém, tá, que ano foi a destruição do Beit HaMikdash? No? O que você acha? E você sabe que a pessoa não vai saber a resposta, tá certo? Então você está constrangendo, essa é uma palavra boa que cabe aqui, constrangendo uma outra pessoa.
Então, fazer uma pergunta para alguém que não sabe a resposta, você está constrangendo a pessoa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, professor que quer deixar os alunos mais afiados, etc., ele fazer as coisas. Por exemplo, está escrito que o professor está falando, vamos supor, é número 3, mas ele vai lá, como eu estava dizendo para vocês, o número 2, ele erra de propósito, para ver se alguém prestou atenção. Senão, ele continua falando, ele vai ver, porque se ele está falando com as paredes, ou tem alguém prestando atenção. Então, isso, Mas ontem um senhor falou que tinha 54 e era 45. sim, Eu falei, não vou falar nada porque a veces todavía tá, fica furioso. Eu falo. não, de jeito nenhum. Hoje eu errei, eu falei o Kadish errado, e tem que corrigir. Como eu já falei várias vezes, a gente não está aqui para promover o nosso ego e dizer que eu tenho razão. A gente está aqui para servir a Hashem. E se tem que corrigir, tem que corrigir. Você vai corrigir a pessoa que está lendo na Torá. Ah, quem sou eu? Se ele leu errado, você tem que corrigir. Até aí, a pessoa tá fazendo algo por todo mundo. Mas tem que corrigir? Tem que corrigir. Tem formas e formas. Un profesor, Você precisa corrigir. Não tem jeito. Um balo corê, você precisa corrigir. Ok. E a mesma coisa, quando alguém faz uma pergunta, aí você vira e fala, vai perguntar para fulano. E você sabe que fulano não tem noção da resposta. Então você também está constrangendo indiretamente a outra pessoa. Então, são exemplos bobos, digamos assim. Socialmente, se você tem um pouquinho de simancol e humanidade, você não vai fazer isso. Mas Allah traz para a gente esses exemplos, para a gente estar sempre esperto e sempre ligado para não ferir uma outra pessoa, não constranger alguém. Agora, essa mesma coisa dentro de casa. Começando com a esposa. Ou a esposa para o marido, ou o marido para a esposa. Tá vendo? Fala. Só vou essa aqui. Você vai perguntar para a pessoa, se está dando aula, se você faz para constrangir, ou se você faz, por às vezes, sabe, chamar atenção, tipo, a pessoa está distraída, Então, ou qualquer cargo. o que ele está dizendo aqui, você faz e você já sabe que ele não sabe a resposta. Então, você está constrangendo ela. Um professor, para alunos pequenos, etc., a pergunta é até que ponto que ele pode constranger os alunos com a ideia de construir. Talvez antigamente isso era feito bastante. Hoje a gente vê, pelo menos na nossa geração, fica muito claro que tudo tem que ser através do incentivo positivo. Constranger uma pessoa não vai levar ele a nada. Tem um exemplo que eu já trouxe várias vezes, que eu escutei no Shiur, do Rabino Jacobson, que ele, como realmente a passada não se ligava. Então ele deu um exemplo de que ele estava dando uma aula e ele estava incentivando que as pessoas têm que perguntar. O judaísmo foi feito para perguntar, não tem que aceitar tudo, e tem que perguntar, e tem que perguntar. E aí o menino levantou e falou: Olha, fazem 20 anos que eu não faço uma pergunta numa aula. Um menino de Yeshiva. O rabino estranho falou: Por quê? Porque quando a gente estava, logo no começo dos meus anos de Yeshiva, 12, 13 anos, eu fiz uma pergunta do Humash, porque a Torá fala uma palavra duas vezes. Binoreinu, biskeneinu, nelech, bevaneinu, bivnoteinu, nelech. Quando Moshe fala para o Paró que nós vamos, ele fala, a gente, com os jovens e com os velhos, iremos, com nossos filhos e com nossos com nossos filhos e nossos netos, iremos. Então a Torá fala duas vezes a palavra iremos. Você lê normalmente a Torá, isso não te incomoda, certo? Isso não é uma questão. E aí ele foi lá e levantou e perguntou, porque está escrito duas vezes. E aí o professor fez dele um ridículo, como se fosse... E ele se tornou o exemplo de cada vez que alguém fazia uma pergunta que não era tão boa, ele referia aquela pergunta do Binoreno Bisqueneino. E o Rabino, ouvindo isso, o Rabino Jacobson, ouvindo essa história, ele ficou indignado. Ele foi procurar a resposta. E eu não lembro qual que era, um dos maiores comentaristas da Torá faz essa pergunta, ele traz a resposta. Então diga para o teu professor que você é tão bobo quanto o grande comentarista da Torá. E como realmente você por não saber a resposta ou achar que é mais inteligente porque você é o professor, você constrangeu ele a ponto de ele nunca mais ter coragem de fazer uma pergunta, porque ele se torna o ridículo, se torna aquele que está elevando o bullying. Então realmente como a gente tem que zelar pela dignidade das pessoas. E sempre, como eu falo várias vezes nesse shurim, peque por excesso. Melhor pecar por excesso do que a gente se arriscar a falar alguma coisa que pode ofender. Então, dentro de casa, um homem, aqui ele fala do homem, mas a mesma coisa em relação à esposa, mas às vezes o homem
no modelo da Torá, que o homem adquire sua esposa, o que ela compra, o que ela tem, ela vai para o marido, então ele tem a soberania na casa, a palavra na casa, a teoria, né? É? É, mas, é, mas ele não pode, mas é uma coisa mais masculina, de o homem querer provocar. As mulheres são normalmente mais sensíveis. Mas esse tipo de brincadeirinha, etc., uma coisa que a pessoa se acha machão, né? Eu coloco os outros para baixo porque eu sou melhor, etc. Então, é proibido o homem causar qualquer tipo de sofrimento, começando do sofrimento verbal. Falar uma palavra, alguma insinuação que vai fazer com que ela se sinta é, menosprezada. E a linguagem é porque a mulher, o seu coração é mole, não no sentido pejorativo, é uma pessoa sensível, e a vedimata metsuya, e ela, as lágrimas para ela é comum. A mulher sempre normalmente é mais emotiva. E para você, talvez aquilo entre homens, isso não seria nenhum tipo de ofensa, pelo contrário, é uma brincadeira que as pessoas fazem. Então o homem tem que tomar o máximo de cuidado com a dignidade da esposa, mesmo dentro de casa. Muito mais na frente de outras pessoas, gozar um do outro, fazer algum tipo de brincadeirinha, etc. A gente tem que tomar muito cuidado dentro de casa. E aqui ele trouxe isso num parágrafo separado, um título separado, porque a gente às vezes tem critérios. Dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra. Então, fora de casa, para pessoas estranhas, eu falo com educação. Dentro de casa, a gente já se sente à vontade, não é? Eu não consigo ficar o tempo todo. Então, eu explodo às vezes, tá bom, é normal. Mas como a gente realmente deve tomar esse cuidado mais ainda. Já contei várias vezes essa história, mas se eu não me engano, o sábio dessa história, Rabino Shlomo Zalman Auerbach, é o autor do livro Shmirat Shabbat Kehilchata, um rabino desse último século, século passado, e os alunos acompanhavam ele para casa, eles viam que toda vez que, antes dele entrar em casa, ele se arrumava, né? Arrumava o paletó, o chapéu, deixava bonitinho. Normalmente, você olha no espelho do elevador quando você está indo embora de casa. Quando você chega em casa, você já imediatamente já quer se sentir mais à vontade. E perguntaram para ele, mas estranho, né? Quando o senhor vai sair de casa, vai para a rua, é quando as pessoas se arrumam, você faz o contrário. Ele falou que nós sabemos que, quando está escrito, quando o homem e a mulher eles têm shalom entre si, Shekhinah shruya benehem, a Shekhinah, a presença de Hashem, está presente neles. Na minha casa, eu sei que eu nunca briguei com minha esposa. Então, a Shekhinah está aqui presente. Então, eu me arrumo toda vez antes de entrar em casa. Quem pode afirmar uma coisa dessas? Eu lembro, eu li uma história uma vez, que alguém ofereceu carona, vamos supor, era um casamento, ele ofereceu carona para o rabino, um grande rabino, não lembro qual o nome, ofereceu carona para ele e para a esposa. E aí o rabino falou, deixa eu ver teu carro. Opa. Ele entra no carro, senta, falou, tá bom, a gente vai com você. O que foi? Eu queria ver se era confortável o suficiente para minha esposa poder vir. Amém, mãe. Amém, mãe. Olha o que os nossos grandes, por isso eles são grandes, são aqueles que se preocupam com as coisas pequenas. Mas essa história fica na minha cabeça, longe, muito longe, estou muito longe disso, mas essa história fica na minha cabeça como um modelo máximo de que é respeitar uma outra pessoa, o que é se preocupar, até que ponto. Então, esse grande homem, que para ele todo o tempo era precioso, e para ele talvez, que talvez sentava o dia inteiro num banco de madeira, passava noites em claro estudando Torá, não se importa de forma nenhuma com o conforto físico, a comodidade, e ele foi lá e ele tomou esse cuidado, o mínimo detalhe, para ver se era confortável suficiente para a esposa dele ir no carro. É, e aqui uma coisa fantástica, acho que todo mundo vai gostar. A Torá fala para a gente, o Leavra meitiv bavura. Depois que a Sara tinha sido raptada pelo Paró, Paró não conseguiu tocar nela, mas o Paró foi lá e deu um monte de presentes para ela. Deu presentes, aliás, para o Avram, eles eram casados, eu falei antes que vai para o marido, bavura, em mérito dela. Quer dizer, já que ela tinha sido raptada, ele fez tudo aquilo, constrangeu ela, Baruch Hashem não tocou nela, então ele se arrependeu, entre aspas, ele deu um monte de presentes, ele enriqueceu Avraham. E a Torá diz, o Avram eitiv bavura. E para Avraham, Hashem fez, o Paró, aliás,
fez o bem, ou seja, deu dinheiro, bavurá, por causa dela. Aprendem aqui nossos sábios, o Rava, ele fala para as pessoas da cidade de Mechuzá, no Talmud, Bab Metzia, Techabdu neshoteichem, honrem suas esposas, que deixe titashru para vocês ficarem ricos. Então, muitas vezes, já pensei nisso, muitas vezes a pessoa ele briga, Deus nos livre em casa. Por quê? Porque alguma coisa do trabalho, que a esposa, vamos supor, pediu para ele voltar para casa e ele estava terminando alguma coisa importante no trabalho. E ele pensa que se eu ficar mais no escritório, eu vou ganhar mais dinheiro. Honre sua esposa e você vai ficar rico. Número um, você já é rico. Se você honra a tua esposa, você já é rico muito além do dinheiro. Mas aqui ele está trazendo para a gente como a paz dentro do lar e através da esposa que vem todas as brachot. Isso eu vejo muitas vezes, claramente, jovens rapazes que querem se casar, mas ainda não sabem como vão pagar a parnusse, e Hashem é aquele que dá tudo para todo mundo, e a brachá vem através da esposa. Mas como eu vou casar se eu ainda não tenho, etc. A brachá vem através da esposa. A mesma coisa com os filhos, cada filho que vem traz brachá. Então, é algo quando a gente fala de Parnassá, aqui ele fala, não fala Parnassá, fala riqueza, isso é algo que a gente presta normalmente mais atenção. Então, realmente, honrar a esposa, isso traz riqueza, literalmente. Amigo, o Mordecai, ele era casado com a sobrinha, né? Com a Esther. Tem várias opiniões, qual que era o relacionamento deles? Hã? Sim ou não? Tem 3 opiniões, ou 4. Quando ela vai conhecer o rei, Sim. então ele também deu vários presentes para ela. Não, no caso dela, ela acabou casando com a Hashverosh, e mesmo depois da história de Purim, ela continuou casada com a Hashverosh, ela não tinha opção. Mas ela era casada antes Se ela era casada, se eu não me engano, quem estudou Megillah, ele deve ter divorciado ela antes disso, mas de qualquer jeito ela foi coagida. Ela foi coagida, então, como a gente sabe, a situação como aconteceu, Hashem colocou ela nessa situação. Mas realmente ela sofreu e continuou sofrendo até o final da vida, que ela ficou casada com esse cara que era um antissemita malvado e etc. Mas ela é a grande tzadek que salvou o povo judeu, Sim. diferente de Sara. Como essa espiã que foi para. Sim. Qual o nome dela? Não sei o nome, mas que. Ninguém mentira isso, a Cat. É? Dizem que a Cat que saiu Mas não é das redes mentira. Bom, vamos lá. Agora, a Torá, quando a gente fala desse constrangimento, desse assédio moral, existe na Torá um passuk especial para a gente não fazer isso para uma almaná e para o yetomim. Almaná é uma viúva, Deus nos livre, e yetomim são órfãos. Órfãos é chamado até a pessoa conseguir se virar sozinha. Até ele virar um adulto, ele já se vira sozinho. Existe aqui uma proibição a mais, por quê? Porque, obviamente, eles já estão sensíveis, já estão... Esqueci a palavra. Obrigado, fragilizados. Esse é meu dicionário. Ontem também você matou em cima, obrigado. Fragilizados. E como eu falei ontem, justamente a pessoa que o bully, aquele que gosta de fazer o bully, Deus nos livre, ele sempre vai pegar no ponto fraco da pessoa. É o mais fácil. Eu já dei um shur a respeito, quem lembra, a gente falou daquela mitzvah que tem de você espantar a mãe, pegar os filhotes, que isso traz vida longa, isso tem a ver, tá, outra mitzvah que traz vida longa é honrar o pai e a mãe, etc. E uma das explicações muito bonitas que eu tinha visto a respeito é de que a ideia de você pegar os filhotes na frente da mãe, o que você está fazendo? Normalmente, para você caçar animais, é difícil. Você precisa ter um truque, você precisa ser rápido, você precisa fazer algum tipo de armadilha. Qual é o jeito mais fácil? Se tem uma pombinha com a perna quebrada, você pega ela. Você está aproveitando a fragilidade dela. Na situação da mãe com os filhotes, a mãe está lá, você sabe que ela não vai embora, porque ela está lá de olho nos filhotes, ela vai se sacrificar pelos filhos, então você fala, bom, agora está fácil, pegar um pássaro está facinho. Vem a Torá e te diz, uma explicação pelo menos, você não pode se aproveitar da fragilidade, que na verdade não é fragilidade, mas esse instinto materno, que ela está pronta para sacrificar pelos filhos, isso vai te economizar e vai ser mais fácil o tempo, o esforço, para você ir lá e pegar a mãe. Então diz a Torá, expulse a mãe para você pegar os filhos. Eu estou falando porque a Torá, lotikahaem alabanim, não pegue a mãe que está sobre seus filhos. Porque, naturalmente, alguém pode pensar, eu vou pegar a mãe, já que ela está fragilizada. Vem a Torá e olha nesses detalhes e fala, não,
Você não pode se aproveitar de uma fragilidade de uma outra pessoa. Então, aqui é a mesma coisa, se a pessoa já está fragilizada por algo que aconteceu na vida dela, e como isso, ele fala especialmente de uma viúva, porque a viúva, Deus nos livre, ela normalmente não tem como se sustentar, é muito mais difícil do que um viúvo, que Baruch Hashem, ele pode sustentar, e etc., tem uma situação diferente. Então, você não pode se aproveitar dessa situação, e além da proibição que existe genérica de fazer isso com qualquer pessoa, tem uma dupla proibição. Normalmente isso acontece quando a Torá vê que é uma dificuldade dupla, um desafio duplo, a Torá vai lá e fala para você não fazer isso. Isso traz, eles já estão, a Torá fala, estão fragilizados, e o grito, o pedido deles vai direto para Hashem. Então, se alguém vai lá e constrange essas pessoas, quando eles pedem para Hashem, vai direto. Ou seja, o que ele pode pedir para Hashem? Hashem, acaba com esse cara. Ele está apesar que não é a maneira correta, mas se você vai lá, belisca alguém, ele grita. Se você está provocando alguém, ele vai gritar. Saiba que esse grito vai direto para Hashem. Então, toma cuidado. Espantar a mãe não seria também por causa do sentimento? Sim, essa é a parte conhecida, que se você quer pegar os filhos, então você primeiro espanta a mãe, que a mãe não saiba. Mas eu inverti, porque se você for ver o Passuca, a Torá não fala Lotikach habanim alaim. Não pegue os filhos quando a mãe está olhando, que seria o mais lógico do sentido. Ó, a mãe está olhando, vamos tirar ela. Não, Lotikach haem alabanim. Não pegue a mãe enquanto ela está sobre os filhos. Mande embora a mãe para você pegar os filhos. Ou seja, o foco é na mãe. Já tinha visto isso? Diferente, né? Ok. Agora, um ponto muito importante, quando quem cala, consente. E às vezes você não tem cara, vamos imaginar quem lembra as salas de aula, tem aquele que provoca, tem aquele que é o objeto de bullying, e você tem os outros. O que os outros fazem? Você pode dizer, não, mas eu não fiz bullying. Mas você tem que se levantar e protestar. Você tem que proteger. Isso é algo que nós, seres humanos, temos que fazer. Se tem uma injustiça, especialmente para uma pessoa fragilizada, nós temos que nos levantar e protestar. Para mim mesmo, talvez eu não faria, talvez eu ficasse quieto, deixa o cara me provocar, não prefiro calar a boca. Para uma outra pessoa fragilizada, você tem a mitzvah e a obrigação de você não permitir com que isso aconteça. Você tem a mitzvah de ir atrás, tomar as providências, o que for, para proteger aquela pessoa. E ao mesmo tempo, dá apoio para aquela pessoa. Vai ao lado dela, mostra que está ao lado dela, mostra que aquilo que aconteceu com ela foi injusto e assim por diante. Você tem essa obrigação, não só a obrigação passiva de não fazer o errado, mas temos sim a obrigação de se levantar contra uma injustiça. E se você for ver, Moshe Rabbeinu foi escolhido por Hashem para alguns episódios, poucos episódios a Torá conta para a gente antes dele ser escolhido. O episódio que a Torá conta os episódios que ela conta é que ele luta contra uma injustiça. Ele vê o judeu apanhando do Mitzri, depois ele vê outro judeu apanhando de outro. O que ele faz? Não fica calado. Ele vai lá e mata aquele egípcio. Ele toma providência. Esse é o líder. O líder, a primeira responsabilidade dele é lutar contra injustiças sociais. Isso é a primeira coisa. É difícil, mas não é cômodo. É legal dar um choro bonito, ser aplaudido. Você tem a obrigação de tomar essas atitudes e providências para proteger os mais fracos. Concorda? Totalmente. E mais uma situação que a Torá também fala textualmente é um convertido. A gente já falou ontem. O convertido, de alguma forma, ele também é fragilizado. Ontem a gente falou de você não lembrar o passado dele. Isso pode ser para um convertido ou para uma pessoa que mudou sua conduta. Ah, você é o cara que fumava. Quem te viu, quem te vê. Você não pode ficar lembrando o passado de uma outra pessoa que você está constrangendo ela. Mas o ger, independente de falar do passado dela, é difícil para um estrangeiro, essa tradução do ger, ele se adequar, ele se enquadrar, ele fazer parte, é muito difícil. Às vezes é impossível. Você pega um imigrante russo que vem para Israel, 200 anos depois, você ainda escuta ele falando com o mesmo sotaque. E a pessoa, às vezes, você pode falar, olha que engraçado, né? Ele é russo, fazer qualquer tipo de piada do russo, ou do argentino, ou de quem for, certo? Não sei por quê. Não sei por quê. Argentino porque é boludo. Você é uruguaio, né? Então,
a gente tá, acabei de pecar publicamente, né? Tá vendo? Eu dei o exemplo do que não fazer. Mas posso te falar, tá tão enraizado na gente essa ideia de rir da outra pessoa, porque todo mundo ri, né? E a gente, de forma muito automática, a gente faz isso. Confesso, acabei de fazer, tá certo? Quando eu vou para a Argentina, todos riem de mim também. Você fala com Porque sotaque. já não falo mais nada, então dizem, Ele te fala do desbaixamenamente. Bashemen, sim, Bashemen, envergonhar. Em árabe. Então, aqui te chamo de argentino, lá te chamo de brasileiro. Então, não, fanfarrão. Fanfarrão. Eu falo com sotaque. O Ger, o convertido, é a mesma coisa. Na família dele, ele é o judeu, e às vezes os judeus podem falar que ele era o Goi. Deus nos livre. Então, justo vem a Torá, e a Torá dá uma mitzvah a mais, uma proibição a mais. A Torá já falou que você não pode menosprezar, assediar qualquer judeu. Se ele se converteu conforme ela ele é judeu, qualquer dúvida. Não, mas a Torá sabe dessa fragilidade e te dá uma mitzvah a mais de você zelar, cuidar e não transgredir, não fazer ele sofrer. E desses exemplos, a gente fica claro para nós como a gente deve tratar qualquer outra pessoa que não tem aqui no exemplo, mas como eu falei, o aleijado, Deus nos livre, pegar o ponto fraco dele, pessoa que é gaga, ou alguma coisa ele fala diferente, não consegue falar o S, não consegue falar o R, qualquer outro exemplo desses, está muito claro na Torá como realmente isso é grave. A Torá deu algumas situações específicas, mas óbvio que isso de maneira mais ampliada se aplica para várias outras situações. Agora vem algo muito interessante, muito bonito, que é o seguinte. Falamos de assediar, envergonhar o mais fraco, a esposa. Agora tem mais um que a gente não falou ainda. Você mesmo. Aqui vem a história do Hafetz Haim. Uma vez ele estava no trem, voltando para a cidade dele, e tinha lá um judeu, e ele vê o Hafetz Haim, só que não tinha fotos naquela época, e ele pergunta, você sabe onde mora o grande Gaon, Chacham, Tzadik, Hafetz Haim? E ele fala, não é tanto assim, era ele mesmo, não é tão tzadik assim, não é tão... Como você está falando isso? Não, não é tanto assim, tudo isso. E ele começa a falar, e o homem fica tão bravo, que ele menosprezou o sábio, que ele bate nele. Bom, ele chega na casa do rabino, tantararam, abre-se as cortinas, quem é o homem que está lá sentado? O próprio. E naquela hora, você pode imaginar como o agressor se sentiu. Eu estava mas eu bati nele. Ele sentiu muito mal. E quando Hafetz Haim viu que acabou acontecendo, ele entendeu que tudo que ele fala sobre Lashon Hara, famoso no livro que ele fala sobre Lashon Hara, etc., então ele aprendeu que não se pode falar Lashon Hara nem de você mesmo. Porque talvez pela sua humildade você vai falar que não é tão tzadik, etc., mas olha o que acabou acontecendo. A pessoa acabou batendo em você, tudo bem, até aí não estava preocupado, mas ele ficou constrangido. Então aqui é muito importante a gente saber que não tem mitzvah de você ter a falsa humildade e falar mal de você mesmo. A mesma dignidade que você tem com outra pessoa, no mínimo você tem que ter com você mesmo. Você também é a imagem de Hashem. Você também foi criado à imagem dele. Você também, Yehudi, filho amado, como pais idosos que tiveram aquele filho na idade avançada. Hashem ama você muito mais do que isso. Que direito você tem de falar mal do filho de Hashem? Mas sou eu mesmo. Você não é dono de você mesmo. Assim como a Torá ensina pra gente que eu não posso causar um sofrimento no meu corpo. Não é teu. Mas sou eu. Não, não é teu. O corpo é emprestado. A tua alma, o teu ser é de Hashem. Você não tem o direito de falar mal e menosprezar você mesmo. Então, quando você fala, eu não consigo, eu sou um falido, eu sou uma desgraça, você não pode falar dessa forma. Primeiro, que isso não vai adiantar nada, pelo contrário, você tem que se colocar para cima, no bom sentido, não se colocar acima, mas se colocar para cima. Isso vai ajudar a você a ter mais sucesso, mas você não tem o direito de falar mal, Lashon Hara, de si mesmo. Você pode e deve, em Elul, véspera de Rosh Chodesh, de uma maneira menor, toda noite antes de dormir, pensar o que você fez de errado de uma maneira objetiva. Eu errei, etc. Mas não que eu sou errado.
você não é errado. Hashem te colocou aqui, você tem uma missão. Se você agiu errado, pensou errado, falou errado, então você para, corrija e pense a respeito. Mas você falar mal de você mesmo, você não tem esse direito. Isso é algo que, especialmente, eu acho que nessa geração, a gente talvez muitos têm essa tendência de estar para baixo, falar mal de si mesmo, eu não consigo, e etc. E como é importante a gente realmente saber que nós temos uma luz infinita dentro de nós, a Kadosh Baruch Hu infinito, e nós temos sempre um potencial infinito. E a gente tem que olhar para ele, assim como se olha para outra pessoa, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, como que você vai amar o próximo? Só para concluir a história que eu já contei várias vezes, mas aquele homem muito rico, que ele chegou para o tzadik, para o rabino, ele falou, olha, eu durante a semana eu jejuo, semana toda. E no Shabat eu como um pouquinho, apesar que eu sou muito rico, eu não me aproveito disso. O rabino vira e fala para ele, eu quero que a partir de agora, no café da manhã você vai ter caviar, no almoço você vai ter, e começa a dar para ele o cardápio completo, que ele tem que comer muito. Os alunos estranharam, falou, peraí, rabino, olha, uma pessoa está tentando se elevar, se conectar. Ele falou, olha, se ele se sustenta, que tem tanto dinheiro, se sustenta dessa forma, quando alguém chegar e bater na porta e falar, eu preciso de uma ajuda, ele vai pensar, bom, se para mim pão e água tá bom, para ele as pedras e o ar fica suficiente. Então eu falei para ele melhorar a dieta dele, e assim ele vai pensar nos outros também. Em outras palavras, se você não ama e não cuida de você mesmo, você não tem como cuidar dos outros. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino, mas será que não tem uma diferença na Laha entre